Olá, bem-vindo aqui a mais esse vídeo. Estamos tratando de um assunto aqui muito importante nessa série de vídeos. Eu sugiro você se inscrever no canal e apertar o sininho se você quer acompanhar todos os estudos, ok? É uma série de estudos que estamos fazendo aqui, tá? Uma série de vídeos sobre a lei e a graça, a relação entre uma coisa e a outra, tá? Nós já estamos aqui no estudo 2, ok? Vamos direto para o nosso assunto aqui. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. O que é que eu quero enfatizar aqui neste verso, tá? A graça, ela trouxe ao nosso planeta, ela trouxe a cada ser humano a oportunidade de vida eterna. A oportunidade de ter uma vida eterna com Jesus. Nós fomos sentenciados à morte eterna quando transgredimos através de nossos primeiros pais. Houve a transgressão. Adão e Eva pecaram. Desobedeceram ali o quinto mandamento. A partir dessa transgressão, nós, moradores da terra, estávamos sentenciados à morte eterna. Eu falei isso no vídeo anterior. E quando Jesus se entregou por nós e nos deu a vida eterna através da sua morte, isso significa que nós não precisamos mais ter essa morte eterna se aceitarmos a morte de Jesus por nós. Quando eu aceito a morte de Cristo por mim, quando eu aceito Jesus como meu substituto, isto significa que a morte eterna, eu não vou sofrer mais esse dano, que é o dano da morte eterna. Por quê? Lá na cruz do Calvário, Jesus foi o meu substituto. Entendeu? Mas, quando eu não aceito a substituição, eu não aceito que Jesus morra por mim, isto significa que eu serei julgado pela lei. Qual lei? A lei dos 10 mandamentos. Quando Jesus voltar, levar os seus filhos e vier a segunda vez para o julgamento, como diz a palavra de Deus, juízo final, ele vai julgar a terra com uma lei. E que lei vai ser essa? A lei dos 10 mandamentos. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou, a lei ela está na Bíblia para todo mundo, para todas as religiões. Não existe ninguém que é santo. Todos somos pecadores. Mas quando você aceita Jesus como seu Salvador, isto significa que você não será condenado. Não será condenado, porque você aceitou a Jesus e se arrependeu. Tá? Agora a pergunta é: por que Jesus morreu na cruz do Calvário? E ele é o meu substituto, morreu no meu lugar. Eu agora posso continuar transgredindo a lei? Hein? Se eu continuar transgredindo a lei, é porque eu não aceitei a Jesus. Porque Jesus é o autor da lei. Nós vimos no estudo passado que ele não veio anular a lei. Mas ele veio cumprir. Cumprir o quê? A condenação. A lei condenava toda a raça humana. Então, ele cumpriu essa condenação em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Precisava de alguém pagar o preço. Ele pagou o preço. Agora, após eu aceitar Jesus, né, como meu Salvador, isso não me dá o direito de continuar transgredindo a lei. Não é porque eu aceitei a Jesus que eu vou roubar, que eu vou adulterar, que eu vou desonrar pai e mãe,
que eu vou cobiçar, que eu vou transgredir o sábado, que eu vou adorar imagem de esculturas. Não é porque eu aceitei a Jesus como meu Salvador que isso me dá o direito de continuar transgredindo a lei. Se eu continuo transgredindo a lei, eu vou precisar novamente do substituto. Vamos falar desse assunto mais à frente, tá? Então, o que é que eu queria enfatizar aqui nesse verso? O julgamento. Toda a raça humana será julgada pela lei dos 10 mandamentos, tá? Nós seremos julgados pela lei. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, Jesus paga o preço. E esse aceite não te dá o direito de continuar transgredindo. Você precisa fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte. E o Espírito Santo de Deus vai operar o milagre, vai operar a transformação. Eu até falei no estudo passado, tem muita gente pregando por aí, mas ninguém consegue guardar a lei, né? Somos pecadores, né? Essa mensagem é a mensagem do demônio, tá? Uma mensagem que saiu direto do trono de Satanás. Você pega um viciado em droga aí, com crack, que está com a droga nas veias, no sangue, e se o Espírito Santo opera um milagre na vida dele, e esse homem, essa mulher, fica em pé diante de Deus, por que você que está servindo a Deus, que não, né, não pode obedecer os mandamentos de Deus? Pode sim. Você pode obedecer os mandamentos de Deus, tá? Então, essa pregação de que ninguém consegue obedecer, essa pregação saiu do trono de Satanás. E se você está colocando em prática essa pregação, dizendo que a lei dos 10 mandamentos, a lei de Deus foi abolida, essa mensagem que quem está colocando na sua boca não é Jesus, tá? É o próprio Satanás. Então, você precisa vigiar, ok? Vamos lá para o próximo verso. Paulo pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? Ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Paulo pergunta: será que porque nós aceitamos a Jesus, temos fé, aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, agora vamos anular a lei? Será que é assim? Olha bem, e ele mesmo dá a resposta: de maneira nenhuma. Antes nós estabelecemos a lei, nós pregamos a lei, nós vivemos a lei. Aquele que está salvo em Cristo, ele é uma nova criatura. Uma nova criatura para quê? Para obedecer. Uma nova criatura porque agora ele é obediente. Obediente a quê? Obediente aos mandamentos. A obediência a Deus é a obediência aos mandamentos de Deus. Você entende? Então, quando você aceita Jesus Cristo, você aceitou e você agora se converteu. O Espírito Santo te transformou. Você brigava muito com seu pai, agora você não briga mais, porque Jesus entrou na sua vida. Você era um adúltero lá no mundo, mas agora você não adultera mais, porque Jesus entrou na sua vida. Você cobiçava, mas agora você não cobiça mais, porque Jesus entrou na sua vida. Você trabalhava no sábado, estudava no sábado, transgredia o sábado, mas agora você não transgride mais, porque Jesus entrou na sua vida. Então, quando Jesus entra na sua vida, ele, através do poder do Espírito Santo, opera a transformação. Opera a transformação. O crente que não é transformado, quando aceita Jesus, ele é batizado, e não é transformado, é porque ele não permitiu que Jesus o transformasse. Ele não permitiu que o Espírito Santo o transformasse. Então, ele ainda vive a vida do velho homem. Quem dá poder, né? Quem dá condições para o cristão estar em pé diante de Deus, obedecendo os mandamentos, é o Espírito Santo. Quando você fala assim, a lei, ninguém consegue obedecer a lei, é porque você está tendo a visão da carne. Quando você é um homem, quando você é o velho homem, você tem essa visão. A visão do velho homem é a visão de que ele não pode ser crente, ele não pode ser um cristão, porque ele não vai conseguir obedecer aquilo que a Bíblia pede. Ele não vai conseguir, né, obedecer os princípios de Jesus. Esta é a visão, é a mentalidade do velho homem. Quando você aceita Jesus e você continua com essa mentalidade,
de que os mandamentos de Deus não se pode obedecer, é porque você ainda está com a visão do velho homem, você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. O Espírito Santo ainda não está na sua vida. Porque quando ele entrar na sua vida, isso vai ser diferente. Você começa a ter a visão do novo homem, a visão da nova mulher, do novo jovem, né? Então você tem a nova visão, a visão do Espírito, ok? Vamos para os próximos versos. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual o grande mandamento na lei? Olha bem, um doutor da lei, né? Eles queriam pegar Jesus de alguma forma para condená-lo ali, né? E eles estavam ali constantemente fazendo perguntas para Jesus. Mas Jesus deu uma resposta sábia para ele. Olha, Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Alguns cristãos, eu ouço alguns cristãos falar assim: acabou a lei, só existe 2 agora. Só existe 2, tá? Veja bem, olha bem o que é que Jesus disse, né? O que é que Jesus... Este é o grande mandamento... Qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Se você for pegar a lei dos 10 mandamentos, você vai ver lá que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mandamento se refere a Deus. Quando você obedece os 4 primeiros mandamentos, você está amando a Deus. E quando você obedece os outros 6 mandamentos, que é os 6 referentes relacionados ao próximo, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, né? Não dirás falso testemunho, e vai embora. Quando você obedece esses mandamentos, você está dentro do segundo mandamento que Jesus disse. Ele dividiu a lei em 2 partes. É certo, isso. O doutor da lei, que conhecia os 10 mandamentos, reclamou. Leia lá o verso, leia os versos seguintes. Mateus 22, 35, vai ler depois do 39. Vê se o doutor da lei reclamou, questionou. Não, são 10. Vê se ele falou alguma coisa lá na frente. Ficou quieto. Porque ele entendeu que, verdadeiramente, os 4 primeiros mandamentos, né, quando você obedece eles, você está amando a Deus. Ele era doutor, ele tinha doutorado na lei. E o que é um doutor? Um doutor é quem conhece a lei profundamente. Ele tinha feito um doutorado nisso. E ele não questionou, ele não disse que Jesus estava errado, não falou. Pelo contrário, ele entendeu que os 4 primeiros mandamentos, quando alguém obedece eles, estavam amando a Deus de todo o coração. E quando alguém obedecia os 6 últimos mandamentos, estava amando o próximo como a ti mesmo. Ele entendeu, né? Então, um homem lá no passado que não, né, aceitou ou que não queria arrumar um pretexto para colocar Jesus na cruz, entendeu. Agora eu pergunto, para você que é cristão, que o Espírito Santo desce na sua vida e você está com dificuldade de entender isso? Está claro o texto, né? Está claro o texto. Então, toda a lei, Jesus fala na frente que toda a lei e os profetas, né? Toda a lei e todos os profetas, né? Se resume nisso daí: amor a Deus e amor ao próximo. Tudo que os profetas pregaram, tudo que a lei pregou, é para que o homem tenha um relacionamento íntegro com Deus e um bom relacionamento com o seu próximo. Toda a palavra de Deus está voltada para isso aí. Toda a Bíblia. Ame a Deus e ame o próximo. A Bíblia inteira, se você for analisar, né, detalhadamente, você vai ver que toda a Bíblia, a pregação da palavra de Deus é amor a Deus e amor ao próximo. E Jesus resumiu isso de uma forma muito sábia e prudente, né? Muito bem. Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Tá? O que é justiça?
O que é justiça? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. O que é justiça? Você já se fez essa pergunta? Já perguntou para alguém? Já perguntou para o seu pastor da sua igreja? O profeta Isaías, certa feita, ele disse que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Se a nossa justiça é como um trapo de imundícia, o que é que nós podemos fazer então de bom aqui nessa terra? Se a nossa justiça é um trapo de imundícia? Então vamos agora nesse verso entender o que é justiça. Vamos lá. Adão, os nossos primeiros pais transgrediram, desobedeceram o mandamento de Deus. E agora foram condenados. Foram condenados à morte eterna. Como é que Deus poderia resolver esse problema? Sem matar o homem. Sem matar o homem. Como é que ele poderia resolver esse problema e deixar que o homem vivesse? São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para nos dar o direito de vida eterna. Jesus, ele é a nossa justiça. Jesus é a justiça. Ele não permitiu que a lei de Deus fosse quebrada. Pelo contrário, ele veio cumprir a lei. E ele concedeu à raça humana o quê? O perdão, a misericórdia. Você pode ver que a lei e a graça se encontram. A lei e o perdão se encontram. A justiça e o perdão se encontram. Então Jesus, ele é a nossa justiça. Jesus é a justiça. Quando você aceita Jesus como seu Salvador e você começa a obedecer os mandamentos de Deus, a justiça de Cristo é imputada em você. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro para você entender o que é isso. Suponhamos que você viva em um país que tenha a pena de morte na cadeira elétrica. Lá nos Estados Unidos tem alguns estados, né, que tem que a sentença é essa daí. A lei, né, trabalha assim: pena de morte na cadeira elétrica. Suponhamos que, eu vou dar um exemplo aqui de um personagem. Eu vou criar um personagem. Vamos falar aqui do João. O João é um homem que transgrediu a lei em um país onde tem pena de morte. O João, ele é um bilionário. Um bilionário, tem muito dinheiro. Só que ele transgrediu a lei e ele está agora assentado em uma cadeira elétrica para ser sentenciado à morte. Aí vamos lá. E o João agora resolve falar assim: olha, eu vou pegar os meus bilhões que eu tenho e vou distribuir esse dinheiro pelo mundo afora. Vou fazer coisas boas. Eu fiz muita coisa errada, mas agora eu vou pegar bilhões. Vou acabar com a fome na África. Vou acabar com a fome no Nordeste do Brasil, né? Vou acabar com a fome nos estados aí que tem fome. Vou acabar com fome nos países que tem fome, porque o meu dinheiro dá para isso. João agora, sentado na cadeira elétrica, sentenciado à morte, ele resolve agora acabar com a fome no mundo. Eu pergunto para você, esse ato de bondade do João vai tirar ele da cadeira elétrica? Você acha que ele vai conseguir sair da cadeira elétrica? Sim ou não? Claro que não. Ele não vai sair porque ele está condenado pela lei. A lei o condenou. Então tudo que é de bom que o João faça não vai conseguir retirar ele da cadeira elétrica. Ele está sentenciado à morte daquela cadeira. Milhões de pessoas podem ser beneficiadas com o dinheiro dele. Milhões de pessoas, a vida de milhões de pessoas pode ser mudada. Mas o João está sentenciado, ele está sentado numa cadeira elétrica. A lei, o código penal daquele país condenou ele. Sentenciado à morte, acabou, o João vai morrer. Mas tem um escape para o João.
Suponhamos que naquele país, né, que sentenciou João, suponhamos que o país, na lei, né, suponhamos que lá tem uma brecha que permita um substituto. Que permita um substituto. E o advogado do João fala assim: João, olha, João, eu vou sentar nessa cadeira elétrica e vou morrer por você. E você vai levantar essa cadeira e vai viver a sua vida, João. Esse é o único escape para o João. João poderia pegar todos os bens e dar para os pobres, poderia acabar com a fome na África, poderia acabar com a fome em dezenas ou centenas de países. Mas a lei condenava, a lei dizia que o João tinha que morrer, alguém tinha que morrer naquela cadeira elétrica. E agora o advogado do João senta na cadeira e é exterminado. E João agora fica em pé. João fica em pé. E João fica assim, pasmo com aquilo, né? Olha, alguém morreu no meu lugar. Agora eu te faço uma pergunta. Por que o João está em pé, foi livre da cadeira elétrica, da morte? O João agora vai continuar transgredindo o código penal daquele país? O que vocês acham? O João vai desobedecer a lei novamente, como ele desobedecia para que ele fosse parar naquela cadeira? O que vocês acham que o João vai fazer agora? Após ele levantar e sair daquela cadeira? O João vai procurar obedecer todos os princípios. O João vai procurar obedecer tudo. Então, meu querido e minha querida, entenda a palavra de Deus. Nós, seres humanos, estávamos sentenciados à morte. A lei nos condenava. E nada que fizéssemos de bom iria nos justificar. Quando você é condenado, não adianta você ajudar os pobres, não adianta você obedecer toda a lei, né? Não adianta você tirar a fome do mundo inteiro. Não, você está condenado. Essa era a nossa situação. Estávamos condenados à morte eterna. Então, todo aquele que obedece à lei dos 10 mandamentos, olha só, presta atenção, todo aquele que obedece à lei dos 10 mandamentos para ser salvo, essa pessoa está condenada. Mas todo aquele que aceitou a Jesus e está em pé, foi livre da condenação e agora obedece à lei dos 10 mandamentos pelo poder do Espírito Santo, essa pessoa está salva. É diferente. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Que justiça é essa? A justiça de Cristo. As obras de Cristo é imputada em mim. Entendeu? O substituto é Jesus. Ele obedeceu à lei dos 10 mandamentos. Ele foi morto para me dar o direito de vida eterna. Então, o sacrifício de Cristo me dá esse direito, o direito de vida eterna. Mas as minhas obras não me dão esse direito. Quem me dá esse direito é a cruz. A cruz. Então, o cristão que é salvo em Cristo, o cristão que é salvo em Cristo, ele é salvo para praticar as boas obras, tá? Ele é salvo para obedecer à lei de Deus. Não é porque ele foi salvo pela graça que ele vai continuar transgredindo a lei, não. A Bíblia não prega isso. A Bíblia não prega isso. O que a Bíblia prega é que nós fomos salvos pela graça e agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, vamos obedecer os princípios de Deus. Vamos obedecer à lei de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem aí pra gente, tá? Sobre esse verso aqui, tá? Vamos para o próximo verso. E desde os dias de João, o Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Profetizaram o quê, meus queridos? Profetizaram que o Messias viria. Esse verso não está abolindo a lei, porque o próprio Jesus já falou lá em Mateus 5,17, que ele não veio anular a lei. Toda a lei e os profetas profetizaram que estava vindo um substituto. Estava vindo alguém que daria a vida por cada um de nós. Tá? Porque o preço da transgressão é a morte eterna.
E esse alguém era Jesus. Né? Mas não é porque você aceitou a graça, aceitou a Jesus, que agora você vai continuar transgredindo a lei. Ah, eu não consigo observar os 10 mandamentos. Não, pede o Espírito Santo, pede força a Deus. O Espírito Santo, ele foi enviado para isso, para te dar poder, para você obedecer, para ser um cristão obediente. Se você aceitou a Jesus, vou repetir, tá? E continua adulterando, continua furtando, continua cobiçando, continua fazendo um monte de coisa que o cristão não deve fazer, é porque o Espírito Santo não transformou a sua vida ainda. Você precisa deixar que o Espírito Santo opere essa transformação. Então é você que não está permitindo que Jesus opere o milagre. Porque o cristão é salvo pela graça para a obediência. Tá? Para a obediência. Não para continuar dentro do velho homem praticando, né, más obras. Vamos para Romanos 7, 10 a 12. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Olha só, Paulo sentia esse peso, né? Ele via na lei a bondade de Deus, ele via na lei os princípios sagrados que deveria ser obedecidos. Mas ele também via na sua carne uma tendência pecaminosa. Paulo também tinha isso, né? Mas quem é que sustentava Paulo? Quem é que guiava ele? O poder do Espírito Santo. E aí ele disse, ó, e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Que mandamento Paulo está falando, meu querido, minha querida? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, né? É certo que a sua carne vai querer ir contra a sua, né? A lei do pecado vai querer arrastar você e jogar você lá no velho homem. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para transformar a sua vida e colocar você em pé diante dele. Um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, né? Esse é o propósito. Romanos 3 e 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ninguém é salvo pela lei não, tá? Ninguém é salvo pela lei. Porque pela lei vem o quê? O conhecimento do pecado. A lei te mostra o pecado e você aceita Jesus. E agora quando você aceita Jesus, você não continua no pecado. Entendeu? A lei te mostrou o pecado. Puxa vida, estou errado. E agora você vai para Jesus, ela aponta para a cruz. Quando chega em Jesus, você se converte. E agora você abandona aquela vida de pecado, né, que a lei te mostrou. Abandona aquela vida de pecado e agora você segue firme com o poder do Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, minha querida, a lei de Deus, tá? Ela tem essa função especial. A função de mostrar o seu pecado e levar você para Jesus. Você é salvo pela graça, mas vai ser julgado pela lei no dia do juízo. Lembre disso. Você é salvo pela graça, mas vai ser julgado pela lei. Falamos disso no início do vídeo, tá? Vai ser julgado pela lei, ok? Muito bem. Então vamos estar concluindo aqui esse conteúdo, esse vídeo, nessa palestra. Deixa no comentário aí do vídeo a sua pergunta e vamos estar respondendo aí as suas perguntas, tá? Se você não entendeu, assista o vídeo mais de uma vez para você compreender esse assunto, tá? A salvação pela graça, tá? Todos nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pela lei, tá? Se não fôssemos julgados pela lei não teria juiz, tá? Jesus não viria julgar o mundo. Ele vai julgar o mundo em cima de qual regulamento, né? É a lei. Seremos todos julgados, né, de acordo com a lei de Deus. Isso é claro. E você aceitou a Jesus como seu Salvador para ser um cristão obediente e não continuar aí fazendo aquilo que Deus não quer, né? Aquilo que Deus não agrada, ok? Eu vou estar orando por você, que Deus te abençoe, tá? Se inscreva aí no canal para receber o próximo estudo, aperte o sininho aí para você conseguir receber a notificação do próximo estudo, tá? E pode mandar pergunta para a gente aí, que a gente vai estar ajudando você. Que Deus te abençoe, tá? E que o Espírito Santo de Deus te guie, né? Que o Espírito Santo de Deus te ajude nessa transformação. Que o velho homem fique para trás e que o Senhor opere um milagre na sua vida,
né, e transforme você em um novo homem, em uma nova mulher. Tá abençoado, tá abençoada em nome do Senhor Jesus.